Então nós temos aqui esta interação da NR12 com outras NR se dá devido a todos os setores possuírem máquinas ou equipamentos instalados, o que obrigatoriamente faz com que tenham de atender a NR12. Isto significa que mesmo que haja uma norma específica para uma determinada área, a NR12 também tem que ser levada em consideração. Ou seja, se eu tenho a NR6, por que eu tenho a NR6? Porque eu vou ter ruído no ambiente de trabalho, vou ter vapores orgânicos no ambiente de trabalho, vou ter algo como poeiras, enfim, todo tipo de contaminação no ambiente de trabalho, seja ele poluição sonora, um ruído, seja ele também aerodispersóide, que são partículas sólidas ou líquidas no ar, mas eu vou ter o uso do EPI para minimizar os riscos ambientais, de acordo com o que está sendo extraído no ambiente físico do trabalho. Então eu devo ter em si equipamentos de proteções individuais. Então, se você observar, elas não trabalham, as normas não trabalham separadamente. Então, o PPRA não trabalha só que está na NR9, o PCMSO não trabalha só que está na NR7, a NR11, como elevação, segurança do trabalho e elevação de carga, não trabalha só, a NR13, vaso sob pressão, não trabalha só. Todas as normas, enfim, elas são correlacionadas às outras, tá? Então, para você ter uma ideia, a segurança do trabalho, ela deve ser propriamente natural, ela deve ser propriamente intrínseca, ou seja, uma naturalidade de forma a correlacionar essas normas. Então, levando em conta o que nós falamos, a gente vai observar o contexto. Nesse contexto, há necessidade de inventariar as máquinas e equipamentos, ou seja, relacionar todas as máquinas e equipamentos e alocá-las em uma planta baixa para servir de referência do local de informação. Fazendo isso, nós vamos ter uma formalidade através de uma planta baixa, iniciando um processo de reconhecimento. Fica mais fácil nós adentrarmos ao programa de prevenção de risco ambiental, uma vez que as normas, o layout, vamos dizer assim, a planta baixa, está de acordo com a formalidade e uma melhor performance da gente corrigir os erros que podem encontrar no ambiente de trabalho. Então, assim, uma forma de você adentrar esse reconhecimento visualmente, através dessa visibilidade, mas de outra forma, como a gente conhece a diferença dessa visibilidade para uma forma de conhecimento tecnológico dentro da segurança do trabalho, nós chamamos de ciência organoléptica, que é justamente as ciências dos 5 sentidos, né? Do ver, sentir, enxergar, sentir o olfato, né? Olfato. Então, você tem a última, finalizando essa etapa de ciência organoléptica, a forma de você tocar, né? O tocar, o sentir. Então, essa ciência organoléptica, ela é envolvida justamente através dos 5 sentidos, como eu falei. O olfato, tato, visão, a audição, né? A audição e a forma de você sentir. Sentir o que? O paladar. Então, tudo isso você vai ter esse conhecimento quando você adentrar e ver os riscos ambientais no ambiente de trabalho. Se eu sinto, por exemplo, um ruído, eu estou trabalhando com a ciência organoléptica da audição, né? Se eu sinto o cheiro,
Então, estou trabalhando com a ciência organoléptica do olfato. Se eu sinto algo que é justamente asperoso, estou trabalhando com a ciência organoléptica do tato. Se eu sinto algo como o cheiro forte, que eu já falei agora, mas assim, se eu sinto algo como se fosse poluído no ambiente de trabalho, eu vejo com a ciência organoléptica da visão. E assim por diante. Esses 5 sentidos estão dentro dessa ciência quando, a partir do momento, nós, como prevencionista, passa a ter um conhecimento tecnológico no tocante à segurança do trabalho. Então, nós temos aqui esse contexto, a necessidade de inventariar as máquinas e equipamentos, ou seja, relacionar todas as máquinas e equipamentos e alocá-las em uma planta baixa para servir de referência do local de informação. Este inventário deve ser elaborado por um profissional qualificado, legalmente habilitado, contendo no mínimo as seguintes informações: o tipo da máquina, a capacidade, sistema de segurança, localização na planta baixa. A portaria dessa ANR12, ela foi alterada, a gente sabe disso. Mas algumas empresas, elas ainda trabalham, né, fazem os inventários quando há uma necessidade por parte de uma certificação internacional da ISO 9000, que poucas empresas aderem a esse sistema. O bom seria que uma empresa que tivesse esse conhecimento, pelo menos esse pensamento que a ISO 9000 ela pode ajudar uma empresa em todos os sentidos, até mesmo na segurança do trabalho, que muito embora essas empresas elas só querem o certificado, como certificação da ISO 9000, mas eu vejo por outro lado uma grande necessidade, não, um grande privilégio para a área de segurança do trabalho, e que poderá ajudar muito nós como prevencionista, se conseguirmos trabalhar em uma empresa, ou se pelo menos tentarmos evoluir e participar de uma auditoria para uma empresa da ISO 9000, onde nós somos colaboradores. Então nós temos aí as informações: o tipo de máquina, a capacidade, sistema de segurança, localização na planta baixa. Essas informações elas são muito particular quando nós fazemos dentro das instruções de trabalho essa evolução do sistema das máquinas, porque isso pode ajudar também alguém que vai vir depois de você para trabalhar na segurança do trabalho. Então, se a gente deixarmos tudo bem organizado, posteriormente não vai ter problema. Vocês estão lembrados daquele ditado lá que a gente viu lá no início, sobre a tecnologia habitual, aquilo que a gente pode deixar, não esquecer os hábitos que estão do acidente de trabalho que houve, e nós corrigimos essas anomalias e depois nós colocamos em prática e não deixamos que alguém vá lá e tire esse hábito, esse costume de fazer esse rastreamento sobre os acidentes de trabalho. Aqui na segurança do trabalho da NR12 é a mesma coisa, nunca muda. Então essas informações devem subsidiar as ações de gestão para aplicação da NR12. Além disso, deverão estar à disposição do MTE, do SESMIT, na pessoa do técnico de segurança do trabalho, quando a empresa não tem o dimensionamento segundo a NR5, ela vai ter lá, dentro dessa categoria do SESMIT, ou melhor, que está na NR4, que fala sobre o SESMIT, se ela não tiver esse dimensionamento, ela pode ter como base o primeiro membro do SESMIT, como a pessoa do técnico em segurança do trabalho. Fica também à disposição e à disponibilidade da CIPA e dos sindicatos. Nota: segundo o item 12.153, ou melhor, 153.2 da NR12,
o inventário não se aplica às microempresas, e às empresas de pequeno porte, que ficam dispensadas da elaboração do inventário de máquinas e equipamentos, né? Então, as máquinas autopropelidas, automotrizes e máquinas e equipamentos estacionários utilizados em frente de trabalho, que são máquinas autopropelidas. É uma retroescavadeira, é uma Caterpillar, a gente chama de aquela que faz toda a pavimentação, muito conhecida como Patrol. As carregadeiras de pá, a gente chama de PA, e nós temos também como base as máquinas que fazem o enchimento de cana-de-açúcar, que são as máquinas que a gente chama de máquinas de garra, aquelas que fazem o trabalho no canavial. E as BEL, justamente uma máquina que faz todo o processo de movimentação no percurso de locais altos, montanhas, onde o caminhão não consegue chegar, nem as escavadeiras conseguem chegar. Então a gente coloca aqui os tratores também, fazem parte, né, de pequeno e grande porte. Enfim, todo tipo de máquinas que fazem parte de implementos, que são dadas como os implementos agrícolas, elas são dadas como autopropelidas, que eu citei agora os nomes, tá certo? Então nós vamos ao outro capítulo. Capacitação profissional segundo a norma regulamentadora NR12. O item 12.135 da NR12 determina que a operação, manutenção, inspeção e demais intervenções das máquinas e equipamentos devem ser executadas por profissionais habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados. Esses trabalhadores devem receber a capacitação por intermédio do empregador. Então, esta capacitação deverá ser compatível com as funções abordando os riscos a que estão expostos, as das medidas protetivas existentes, visando a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Veja só, muitas pessoas se enganam em questão de dizer assim, fulano de tal não pode ministrar, não pode se responsabilizar tal coisa. Se você tem uma empresa, que você como pessoa jurídica, tem o CNPJ, tem uma formalidade sobre a economia do país, então você como empregador pode justamente dar essa expectativa, a gente chama de aparato, para que o profissional, sendo habilitado, seja autorizado a fazer qualquer treinamento. Esse qualquer treinamento, eu digo assim, desde que esteja dentro dos parâmetros substancial da segurança do trabalho. A gente sabe que cada profissional tem sua área necessária, limitações, tem suas limitações necessárias a tal limitação, mas se você tem esses aparatos do empregador para com você, como técnico em segurança de trabalho, vocês podem ministrar treinamentos dentro da empresa. E aí vai crescer a questão da proficiência. Como é que cresce a proficiência? A proficiência ela cresce de acordo com o dia a dia, com a vivência em campo, com a capacitação que você tem com outros profissionais multidisciplinares e, claro, também quando você está dentro de uma empresa, onde a empresa paga um curso de capacitação para você, um curso de qualificação profissional, você pode ter como aquisição dessas informações, dessas experiências e gerar uma proficiência para ajudar ou contribuir esses treinamentos para a empresa.
e fora dela também. Então essa capacitação deverá ser compatível com as funções, abordando os riscos a que estão expostos, as medidas protetivas existentes, visando a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Então o Rossetti, 2015, ele traz um quadro ilustrativo dos requisitos para essa capacitação, que vamos ver agora. Então, requisitos necessários. Eu tenho itens, requisitos e observações. No item 1, eu tenho dado como requisito ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função. Ou seja, nós estamos falando sobre os treinamentos. Os treinamentos. Você só pode adentrar em uma empresa como eletricista, mesmo tendo profissão de eletricista, se antes passar por um treinamento que diga que você esteja apto, mostrando as suas proficiências, sua qualidade de vivência em campo. Claro que diante disso, algumas empresas pedem certificado, se a pessoa tem certificado anterior, se está válido, se precisa fazer. Então, se a empresa tem interesse de ficar com um profissional, tipo um eletricista, que precisa que esse eletricista trabalhe na empresa, seja contratado, então a empresa ela pode justamente fazer uma reciclagem diretamente com o profissional e no final do resultado dizendo que ele está apto ou não de acordo com a vivência dele através de um pequeno ou de um treinamento. Então, observações. Importante o trabalhador conhecer todos os riscos aos quais estão expostos, além de ser treinado para interagir com máquinas. Não apenas máquina, mas todo tipo de serviço, porque ele pode ser prestador de serviço, como trabalhador eletricista, e pode ser prestador de serviço, como um operador de máquina, que vai trabalhar industrializando o produto manufaturado. No entanto, o que pode acontecer é que a gente lembra muito desse quesito da NR12 como parte da integração. Se vocês observarem, a NR12 ela volta lá atrás na NR1 e fala sobre justamente as ordens de serviço, onde nós reconhecemos a integração. Nós conhecemos isso como integração. Então, número 2, ser realizado sem custo para o trabalhador, ou seja, sem ônus. Então, toda empresa ela pode disponibilizar esses cursos gratuitos, tá? É totalmente de responsabilidade dela. Então, é de responsabilidade do empregador assumir todo o curso para capacitação. Número 3, ter carga horária compatível para assimilar todo o conteúdo e, consequentemente, exercer a função com segurança. A capacitação deverá ser realizada durante o horário normal de trabalho e não exceder as 8 horas diárias. A gente sabe muito bem que os cursos aí determinam curso de operador de monk, alto guindalto, curso de elevação de carga como PTA, curso de ponte rolante, curso de máquinas e equipamentos. Esses cursos ele têm uma determinada carga horária que não deve ser muito estipulada, principalmente o pessoal da CIPA, que faz o curso da NR5, tem uma carga horária aí de 20 horas semanais. A gente pode colocar 4 horas por dia. Claro que a gente não pode esticar o horário, porque subentende que 4 vezes 5 é 20. Então, se você fizer uma carga horária de 8 horas por dia, então vai ser bastante exorbitante essa carga horária e pode até talvez assim confrontar com a produção. Pode atrapalhar muito para quem é supervisor de produção, para quem é gerente de produção, até mesmo pode atrapalhar a empresa, tá certo? Então a gente deve respeitar essas hierarquias, salientando que nós temos nosso espaço e que também a empresa tem o espaço dela através dos coordenadores que fazem a produção. Então nós temos aqui, o empregador deverá verificar a complexibilidade ou complexidade da capacitação
e determinar a carga horária necessária para ministrar o conteúdo programático. Né? Então, número 4. Possuir conteúdo programático conforme estabelece pelo anexo 2 da NR12. A capacitação deverá respeitar o conteúdo estabelecido pelo anexo 2 da NR12. Número 5. Deverá ser ministrado por profissional qualificado com supervisão de profissional legalmente habilitado. Esse profissional habilitado se responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária e qualificação dos instrutores, além da avaliação dos capacitados. Significa que o mesmo que o instrutor não possui registro no CREA, ele poderá ministrar capacitação. Porém, existe a obrigatoriedade da supervisão de um profissional registrado no CREA, ou seja, é obrigatória a emissão da ART. Então a gente sabe que só quem emite a ART são os profissionais que estão inclusos no CREA, como engenheiro de segurança, né? Eles podem ter essa responsabilidade supervisionando quem vai fazer a capacitação desse tal referido treinamento para os colaboradores, tá certo? E essa ART, ela deve ter esse conhecimento do curso que está sendo ministrado e que a pessoa também está sendo responsável indiretamente. A pessoa que está supervisionando, no caso, o engenheiro. O técnico de segurança faz o treinamento e o engenheiro se responsabiliza pela supervisão, emitindo essa ART. Tá? Então, lembrando que também, uma observação, se a empresa se interessa pelo serviço de segurança do trabalho, através de um técnico, onde o técnico não tem experiência, por exemplo, trabalho em altura, eu digo isso porque já passei experiências parecidas com essa. Então, a empresa, ela pode, se ela gostar do teu currículo, se você está apto a fazer a função como técnico de segurança do trabalho, ela pode ficar com o técnico responsável, como você, fazer um treinamento, no caso, se for uma empresa de eletrificação, fazer um treinamento de NR35 e 10 e colocar você no campo para ministrar treinamentos e ficar trabalhando em regime CLT e, além disso, ser responsável pela segurança do trabalho da empresa. Então isso normalmente acontece. Não todas as vezes, mas acontece, tá certo? Isso é uma observação. Conforme o anexo 2 da NR12, o conteúdo programático de capacitação deve abranger as etapas teóricas e práticas e contém, no mínimo, a descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções específicas contra cada um deles. Né? Funcionamento das proteções, como e por que devem ser usadas, como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida e por quem, sendo na maioria dos casos somente o pessoal de inspeção ou manutenção. O que fazer, por exemplo? Contatar o supervisor. Quando a gente fala contatar, é contactar. Se uma proteção foi danificada ou se perdeu sua função, deixando de garantir uma segurança adequada. A segurança aí, eu posso dizer, ela deve ser uma segurança intrínseca, uma segurança própria. Porque se a segurança ela falhar, haverá uma quebra da corrente. Ou seja, os elos deverão se corromper e aí não haverá mais como fazer uma segurança adequada, porque é tarde, um acidente poderá acontecer. Então, se você tem esse conhecimento, uma vez que você está sendo contratado, passando por essa integração, e que na verdade você deixou algumas pontas soltas, tipo algumas informações que você não absorveu, e nem tão pouco pela falta desse conhecimento seu, até por vergonha, você não perguntou para que fizessem a recapitulação do que você estava querendo perguntar, então isso pode ficar como um sinistro de acidente de trabalho, provocando acidente de trabalho. Por exemplo, eu estou sendo contratado numa empresa e essa empresa
poderá me admitir, passando por uma integração. Não faço perguntas, onde haverá algumas respostas, e aí fico oculto diante de algumas informações, e omissos também. E quando for para o campo, na atualidade mesmo, na vivência, haverá alguma brecha para que o acidente aconteça, porque não perguntei, nem tampouco foi respondido porque fiquei omisso, e aí ficará na incógnita e não haverá mais tempo para voltar atrás. Por isso que é importante. A integração, ela é muito importante porque ela define o que o colaborador, como ele quer, se ele gostou do ambiente de trabalho, se ele é aprovado ou não, se ele quer ficar trabalhando, se ele pode fazer os exames depois disso. Muitas empresas às vezes faz o contrário, faz os exames antes e depois leva o trabalhador para a integração. Eu aconselho que não faça isso. É importante que o trabalhador conheça primeiramente o campo de atuação, conheça os riscos ambientais, o processo fabril, o encarregado, o pessoal que está trabalhando com ele. Está lembrado do pessoal que eu falei para vocês que deveria conhecer um por um, o tipo de qualidade de cada funcionário, o tipo de cultura deles. Então, ele deve também conhecer os colegas que vão trabalhar, esses colaboradores. O ambiente de trabalho a punho, né, ou a fundo. Ele deve conhecer todo o regime industrial da empresa, na área profissional, na área de gerência, e os seus diretores e os seus subordinados. Então nós temos aí uma integração perfeita, posso dizer até 100%, que poderá valer a pena se a gente fizer de forma correta, certo? E aí nós temos aqui os princípios de segurança na utilização das máquinas ou equipamento, segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes, métodos de trabalho seguro, permissão de trabalho. A gente fala como permissão de trabalho, a gente lembra muito PT. Quando eu lembro de PT, volto lá atrás e lembro de APR. APR/PT. Análise preliminar de risco com a permissão do trabalho. Eu analiso essa preliminar, eliminando antes o risco, e quando estiver tudo nos conforme, eu libero através de uma PT, que é permissão do trabalho. Isso acontece muito quando nós trabalhamos em altura, espaço confinado, NR10, né, eletricidade, máquinas e equipamentos, ou melhor, quando há risco iminente ao trabalhador, aí nós abrimos um APR e um APT, acompanhado de um APT, que esse conteúdo nós vamos ver lá na frente, tá certo? Então, método de trabalho seguro, permissão de trabalho, sistema de bloqueio e funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção. Esse sistema, no finalzinho, ele fala muito sobre a questão das máquinas. Então, a gente viu lá no vídeo anterior as máquinas obsoletas. Você imagina, se uma máquina for obsoleta, se não estiver de acordo com as NRs, com a NR12, como se refere às proteções fixas e móveis, vocês vão ter aí, de fato, um risco gravíssimo para o trabalhador que está sendo contratado. Não é? Veja só, quando eu falo em máquinas e equipamentos, eu falo sobre as proteções fixas e móveis, que a gente sabe disso. Mas se você observar, o que compreende as proteções fixas? Sensor é proteção fixa? É. Fim de curso é proteção fixa? É proteção fixa. Cortina de luz é proteção fixa? É proteção fixa. Esses itens aí nós vamos ver a fundo lá na frente, tá certo? Porque essas partes fixas das máquinas, principalmente como as telas de proteções, a gente fala muito sobre as guilhotinas, as calandras, as prensas, né? Essas proteções fixas acontecem muito por parte de máquinas quando ela oferece risco iminente de acidente de trabalho, até mesmo morte ao trabalhador, tá certo? Então a gente vai ver mais na frente lá esses itens interessantes para a gente entender. Não apenas ser um eletricista, não precisa ser um eletricista para entender
esses itens de proteções fixas. Mas é necessário que a gente entenda e conheça pelo menos como isso funciona dentro de uma máquina, no tocante à proteção. Conforme o anexo também da NR12, a gente já viu aqui essa etapa. Vou passar para o profissional habilitado. Olha a diferença entre profissional habilitado e profissional qualificado. Então, o profissional habilitado, conforme o Rossetti lá em 2015, esse personagem é muito interessante, que ele é um pesquisador, que ele fala muito sobre a questão da segurança do trabalho. Então ele coloca aqui, o profissional habilitado é aquele que previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe, portanto, conselho de classe, aqui a NR12 se refere, é o CREA. Então, os conselhos de classe, como Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, esse Conselho de Engenharia e Agronomia, ele, visto que as atribuições profissionais são regidas por esse órgão. E o B, além do descrito no item A e pela NR12, para que o profissional possa ser considerado habilitado, ele deve ter a anuidade do Conselho de Classe em dia, conforme determina a lei federal. Então nós temos aí a lei, a gente deve ter essa observância também, que o profissional legalmente habilitado, ele deve ter uma qualificação, né? Deve ter uma qualificação na qualidade de engenheiro, toda a parte de engenharia, ele deve ter a inscrição no CREA, e essa inscrição, que é justamente ter uma anuidade, é pago no valor X, esse órgão, essa anuidade deve estar em dia com o órgão, certo? Então assim, o artigo 64.1 será automaticamente cancelado o registro do profissional da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade a que estiver sujeito durante 2 anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida. Parágrafo único diz que o profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro cancelado nos termos deste artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta lei, estará exercendo ilegalmente a profissão. Presta atenção, hein? Podendo reabilitar-se mediante novo registro, satisfeitas, além das anuidades em débitos, as multas que lhe tenham sido impostas e os demais emolumentos e taxas regulamentares. Né? Esse emolumento aí se refere justamente aos encargos em seguida das multas, para que o profissional legalmente habilitado pague por isso, tá? Se exercer a função irregular perante o órgão competente, que é o CREA. O CREA concede o item C, aliás. O CREA concede a habilitação apenas para profissionais de nível técnico, tecnológico ou superior. Uma coisa interessante, existem empresas por aí, principalmente de construção civil, que querem que o técnico em segurança do trabalho pague o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Por quê? Porque subentende que a responsabilidade de um técnico de segurança em uma construção civil é superior ao que ele imagina. Mas, por outro lado, existe a questão da antiética. Alguns profissionais, usando um técnico em segurança do trabalho, presta atenção, para uma tal responsabilidade que não é dele. Eu digo isso porque eu já vi muitas obras de construção civis. Então isso é muito delicado, é um caso delicado de ser explicado. Com exceção, algumas empresas, tipo empresas de alimentos, empresas de produtos químicos, que pede um técnico em segurança do trabalho, seja responsável técnico, e que pela lei ele deve
entrar no Conselho Regional para Alimentação, Conselho Regional de Química, né? Ele deve pagar uma contratação. Tem empresas que pedem muito, a empresa, principalmente quando ela trabalha com ISO 9000, ela pede muito que o técnico em segurança de trabalho tire o Conselho Regional de Química, principalmente empresas de produtos químicos ou de calçados. Então é muito importante isso aí para vocês entenderem, porque caso contrário, fora essa exigência, vocês não deverão, o técnico não deverá ser apto, mesmo tendo o órgão registrado no órgão do Ministério do Trabalho, que é um órgão federal. A empresa, além do que o técnico de segurança já tem, ela pede e faz essa exigência, tá certo? É só uma observação. E o que é um profissional qualificado? De acordo com a NR12, o profissional será considerado qualificado quando comprovar a conclusão de curso específico em sua área de atuação, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. No Brasil, o Sistema Oficial de Ensino é regido pelo MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura. Logo, a legislação básica sobre o tema é a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, né? Lei das Diretrizes Brasileiras, ou Lei das Diretrizes Bases. Então, Lei 9.394/1996 e a Lei de número 11.741 de 2008. O Ministério da Educação e Cultura classifica os cursos em educação de nível técnico, tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu falo sobre os tecnólogos. E superior, eu digo assim, os bacharelados e os licenciados. Esses cursos são fiscalizados pelo MEC e somente podem ser oferecidos por instituições credenciadas pelo órgão, no caso o MEC. Os cursos de pequena duração são tratados como livres pela Lei de Diretrizes e Bases, que é o LDB, ou seja, podem ser ministrados por qualquer instituição, desde que o profissional responsável seja habilitado. São o caso dos pequenos cursos, né? Voltando aqui de novo, nós temos profissional capacitado, de acordo com a NR12. O profissional capacitado é considerado quando comprovar por meio de registro em carteira do trabalho pelo menos 2 anos de experiência na atividade, tem a reciclagem sempre que ocorrerem modificações significativas das instalações e na operação das máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. Basicamente temos 2 tipos de capacitação citados pela NR12. A. Capacitação conforme o conteúdo programático relacionado do anexo 2 da referida norma regulamentada, e a capacitação técnica, ou seja, por exemplo, o profissional que irá operar uma fresadura e, portanto, deverá ter conhecimentos específicos para a função, ou ainda aquele profissional que irá realizar a manutenção das máquinas deverá ser capacitado para realizar tais manutenções, né? O trabalhador conforme o conteúdo programático relacionado ao anexo 2 da referida norma, né? Então, quem capacita e quem é capacitado. Então, nós temos em síntese, trabalhador qualificado, aquele que comprovar a conclusão de curso específico para atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Trabalhador habilitado, profissional legalmente habilitado, trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. E trabalhador capacitado, aquele que receba capacitação sob orientação e responsabilidade profissional de um profissional legalmente habilitado. Certo? Então aí vai essa síntese para vocês terem essa base de como funciona o sistema de ensino e de educação profissional. Como considerar a consideração final para o entendimento da NR12? Devemos percorrer 3 etapas relacionadas conforme a figura apresentada. A NR12 ela vem representando o inventário, as medidas de proteção e a capacitação.
No inventário eu tenho as máquinas e equipamentos em uma base chamada planta baixa. Tem as medidas de proteção dela, como fixas e móveis, que nós vamos ver esses itens anteriores que eu falei para vocês, como fim de curso, cortina de luz, sensores, etc. E a capacitação para as pessoas comprometidas naquela área e os capacitados, né? Os capacitantes, quem vai capacitar. Então fica aqui o meu apreço para todos, né? Bons estudos, e voltamos aí na próxima aula, né? Falando justamente, dando algumas explicações e alguns exemplos sobre as máquinas e equipamentos obsoletos e falando também sobre justamente essa parte final que eu falei sobre o inventário, medida de proteção e a capacitação conforme foi exercido aqui nessa disciplina. Vou deixar aí, aproveitando o ensejo, vou deixar um exercício também. Esse exercício vale nota. Vou passar um vídeo extra. E esse vídeo extra vocês vão fazer um relatório técnico. Vocês vão digitar para mim. E vai ser uma nota. Vai ser uma avaliação, tá certo? Então aí vai o meu abraço para todos. E até mais. Tenham um bom dia. Tchau.